Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês um desabafo de toda essa gestação, de tudo que eu vivi até o momento, de muitas coisas que eu fui sentindo ao longo do caminho. E eu pensei em trazer para compartilhar aqui no YouTube, porque pode ser que você tenha passado por isso, se você já esteve gestante, ou conhece alguém que tenha passado, ou de repente você ainda tenha vivido algo completamente diferente e também está tudo bem, né? Compartilhar experiências não é um comparativo, não é uma régua para medir a vida de ninguém, é simplesmente trocar experiências mesmo, ou às vezes saber que a gente não passa por aquilo sozinho, pode acontecer sim com outras pessoas, simplesmente trocar experiências e ir conversando. Eu trouxe alguns pontos, sem tópico, sem nada, sem assunto específico nem nada, simplesmente eu fui fazendo alguns registros para mim e eu pensei que seria legal compartilhar isso com vocês. Então, alguns desabafos sobre coisas que passaram então durante essa gestação e como eu me senti quanto a isso. A primeira coisa que eu tenho pra dizer é que eu amei estar grávida. É uma coisa do qual eu tinha curtido muito viver. Eu sempre esperei muito por isso. Como eu já contei pra vocês, o meu período do início das tentativas até eu engravidar não foi longo, mas antes de eu tomar a decisão, é agora, né? A partir de agora eu estou pronta. Foi algo do qual eu esperei por muitos anos e eu queria muito vivenciar isso, né? Então, o que eu posso dizer é que eu amei. Eu sei que tem muitas pessoas que querem muito ter um filho, mas o período da gestação acaba não sendo tão agradável e não se sentem bem com tudo aquilo, com todas aquelas mudanças, ou às vezes tem muitas dificuldades físicas ou até de saúde que acabam fazendo com que a pessoa não curta tanto o momento, né? Eu já trouxe pra vocês aqui um pouquinho da minha experiência. Tive alguns perrengues ao longo do caminho, mas nada fez com que eu não curtisse ao máximo, sabe? Eu, Roberta, consegui aproveitar muitos momentos e ainda tenho aproveitado cada instante que eu posso. Então, meu primeiro ponto do desabafo é que eu amei estar grávida, foi uma sensação muito única, muito prazerosa e eu acredito que viverei isso outras vezes, assim. Então, é algo do qual eu gostaria de colocar aqui no meu desabafo para começar, assim, que do meu ponto de vista é algo muito, muito lindo e foi muito prazeroso pra mim, né? Outra coisa que eu vivenciei que foi um pouquinho mais difícil de aprender a lidar com isso foi a minha falta de mobilidade, assim. Como eu já contei, eu tive uma inflamação em alguns ligamentos, então eu fiquei impossibilitada de fazer algumas coisas. E isso me deixou uma pessoa bem menos ativa do que eu costumava ser. Então isso foi um pouco difícil pra mim, assim, reaprender a me reconhecer e a lidar com aquilo que eu tinha no momento, né? Óbvio que eu sabia que era algo temporário, óbvio que eu sabia que era por um bem maior, mas não quer dizer que não seja difícil, né? E pra mim foi bem difícil ter que deixar de fazer coisas, ter que ficar pedindo pros outros fazerem coisas pra mim. Foi bem complicado. Como eu já contei, eu sou professora de educação infantil e sempre fui muito ativa no meio das crianças. Sempre fui muito ativa, sempre estive muito em movimento com eles. E não pude mais. Eu tive que dar uma reduzida na minha interação com eles, no quanto eu conseguia me entrosar na altura deles ali de sentar no chão. E com isso eu me senti um pouco prejudicada, digamos assim, mas óbvio que, como eu falei, eu não esquecia o porquê que aquilo estava acontecendo. Mas tinha momentos bem difíceis, assim, então foi algo do qual eu senti muita falta. Eu achei que eu seria uma grávida muito ativa e não foi tanto quanto eu imaginei. Então, nem tudo no desabafo é ruim e nem tudo no desabafo é bom, né? Então esse foi a minha dificuldade ao longo da gestação. E agora pro final também vai ficando cada vez mais complicado a mobilidade mesmo e conseguir fazer alguns movimentos como se abaixar, amarrar o cadarço. Então, mas isso já era o esperado, né? Mas acontece que essa minha falta de mobilidade, essa minha recuada das minhas atividades mais ativas, elas já vem há um bom tempo, assim. Essa inflamação começou logo no começo da gravidez, então foi algo que vem me acompanhando faz tempo. Assim como tem os desafios meus, físicos e emocionais, tem os desafios que são bem relacionados ao novo, assim, né? Como se posicionar perante ao novo, como a gente cria as expectativas para o novo e às vezes pode ser que não aconteça tão simples assim. Novo no que eu me refiro nesse caso é a minha nova relação que eu estava criando com uma nova pessoa, né? No caso com o Benjamin, com o meu bebê, que lá no comecinho, quando eu nem sabia ainda quem ele era, quem ele seria, eu já tentava criar essa relação, né? Pois era o meu bebê, então eu chamava ele assim, chamava por alguns apelidos carinhosos, mas eu descobri que foi muito mais difícil do que eu imaginei que seria,
criar essa relação. Eu não conseguia no começo falar com a barriga. O Jason falava com ele muito mais do que eu, isso eu tenho nítida certeza. E isso me incomodava muito porque eu pensava, eu tenho que falar com ele, eu preciso. É assim que as coisas vão dar início ali para esse vínculo e para essa relação que a gente está criando. Mas eu simplesmente não conseguia, eu tinha a sensação que eu não tinha o que falar, eu tinha a sensação que eu literalmente estava falando sozinha. Então era bem estranho assim conseguir sair de uma conversa do zero para algo legal. Então no começo era bem robotizado as minhas conversas, confesso que não eram tão agradáveis quanto eu gostaria que tivesse sido. E isso pra mim foi bem difícil, porque eu me sentia muito culpada por não estar fazendo o que eu deveria fazer, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Eu estudei muito para isso, eu sabia o quanto essa interação seria muito significativa para o nosso vínculo, para o desenvolvimento dele. Óbvio que se você não falar com a barriga, não quer dizer que você não vai ter um vínculo com o seu bebê futuramente. Não é isso. Mas contribui muito, né? Até para que a gente consiga viver esse momento de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais legal. Então era algo que eu queria muito, eu só não estava conseguindo e não sabia como fazer. Então foi algo bem desafiador, assim. Mas que ao longo do tempo eu fui trabalhando, fui me permitindo, fui procurando momentos que eu estivesse sozinha para praticar essa minha nova habilidade, essa minha nova necessidade de ação, né? Então foi algo que foi bem legal de ir construindo, assim. Mas não foi tão fácil quanto eu imaginei que seria. Logo, eu uma pessoa que gosta de falar tanto, né? Então eu sempre imaginava, é o meu bebê, óbvio que nós vamos conversar por horas. E no começo não foi bem assim. Uma coisa que eu vivenciei ao longo dessa gestação e que se eu pudesse sugerir qualquer coisa para alguma grávida que eu conhecesse, com certeza seria isso. Tenha alguém da sua confiança, tenha alguém ao seu lado. A gestação, ela não é uma doença, de fato não é. Você pode sim ficar doente ao longo do processo e isso acabar interferindo, mas de fato a gestação não é uma doença, né? Mas ela é algo que nos requer muito, muito, muito mesmo. Fisicamente, emocionalmente, abrindo mão de coisas que a gente gosta de fazer. É uma doação por inteiro e por longos 9 meses, né? A gente pensa às vezes, 9 meses passa rapidinho, dependendo do que você está vivendo, nem tanto, né? Então, não é legal e me incomoda muito saber que muitas grávidas passam por tudo isso sozinha, assim. Porque quando eu me refiro a ter alguém, não é ter alguém que você conversa de vez em quando alguma coisa ou outra, é ter alguém de fato ali com você. Só você tá grávida, só você sabe o que tá sentindo e o que tá passando. Sim, mas ter alguém do qual entende isso que você está passando, alguém que acompanha as coisas com você, que te ajude a prestar atenção às vezes em tudo que se tem para prestar atenção, facilita muito. E eu tenho certeza de que eu sou muito privilegiada em ter o Jason como o meu esposo, porque a gente formou desde sempre um time, né? Eu sempre digo que a gente é um time, as coisas não funcionam se cada um estiver jogando para um lado diferente do campo, então eu tenho certeza que nós somos um time. E desde a nossa gravidez, a gente se tornou um time ainda mais unido, sabe? Óbvio que quem estava grávida era eu, mas ele estava comigo por completo, sabe? Não só fisicamente, não só acompanhando para me ajudar a carregar uma pasta. Ele entrava nas consultas para prestar atenção, para me ajudar a não esquecer de uma pergunta importante, para me ajudar depois a lembrar de detalhes importantes passados pela médica ou por algum exame que a gente fez. E para me fazer o apoio necessário, né? Eu me sentia completamente apoiada nele no sentido de que eu podia contar qualquer coisa, que eu podia me expressar de qualquer forma, que ele ia me entender. Então eu nunca me senti sozinha durante esse período e isso foi fundamental para que eu pudesse ter uma gestação tranquila e agradável, apesar de qualquer coisa que eu passasse ao longo do caminho. E eu sabia que a gente tiraria isso de letra porque foi algo que a gente sempre conversou muito, essa questão do apoio, né? Então é algo que eu acredito que a gente vai levar por outros momentos e por outras frases também. Tem perrengue? Tem, né, gente? Quem não tem? Tem desavenças, tem discordâncias? Óbvio que tem. Mas a gente faz o possível para sempre alinhar os pensamentos e chegar à conclusão daquilo que for melhor para a nossa família. Se eu pudesse dizer para você, grávida, o que você precisa para ter uma gravidez feliz é ter alguém. Tem alguém ao seu lado do qual você confia. Pode ser o seu companheiro, sua companheira. Se você é mãe solo por algum motivo, pode ser uma amiga, alguém da família, alguém que esteja ali com você e que esteja ali para você. Que qualquer coisa que você precisar, você saiba que você tem com quem recorrer. Talvez aquele alguém que você nem precisa pedir, porque a pessoa está tão prestando atenção naquilo que você está vivendo que ela sabe exatamente como ela pode te ajudar. Então, tenha alguém durante a sua gestação, confie nessa pessoa e peça ajuda quando for necessário.
Caso você não tenha alguém, procure alguém, vai ser muito melhor pra você. Já que estamos falando de coisas boas, então, outra coisa que eu amei vivenciar ao longo da gravidez foi o tão famoso nesting. Se você não sabe o que isso significa, vou resumir brevemente. O nesting é a sensação, vamos dizer assim, da família em preparar o ninho, a vontade de se estar com tudo bonito, com tudo arrumadinho para a chegada desse bebê. Como eu venho contando para vocês nos diários da gravidez, aqui em casa a gente está passando por uma reforma que a gente tinha começado antes mesmo de eu engravidar, então o Soninho ele tá passando por várias alterações para receber esse bebê tão especial, então. Mas fora essas coisas físicas de arrumação, organização, faxina, foi muito legal o quanto eu me senti diferente por dentro. Por que arrumar? Por que limpar? Por que se desfazer de coisas? E isso me trouxe uma sensação de que eu estava amadurecendo como pessoa, me tornando uma pessoa melhor, sabe? Porque além de eu querer receber o meu filho na minha casa, bonita, arrumada, organizada, limpinha, eu quero mostrar pra ele o meu melhor lado. Eu quero mostrar pra ele que eu consigo ser uma pessoa organizada, uma pessoa produtiva, uma pessoa pra frente. Então, olhar pra minha casa, olhar pra dentro de mim e fazer aquele limpa daquilo que não é mais necessário, tanto fisicamente, quanto material, quanto mentalmente, tem sido um nesting bem intenso, assim, sabe? Nós já fizemos várias faxinas aqui em casa, do qual a gente se desfez de muita coisa que já não faz mais sentido na nossa vida. E isso tem sido muito legal, eu acho que tem contribuído muito para o nosso crescimento pessoal. Então, além da arrumação, além da faxina, além da organização das coisas, essa mudança interna veio junto com o nesting, essa sensação de opa, acho que eu tô crescendo, né? Acho que essas coisas do mundo adulto de fato estão me pegando, porque antes eu tinha caixas e caixas e caixas de coisas empilhadas, minhas, que ficavam ali. Porque, ai, tá ali, uma hora dessas eu faço. Mas agora vai vir alguém pra me conhecer, do qual eu quero que conheça o meu melhor lado. Óbvio que ele vai me conhecer nos meus momentos de fraqueza, nas minhas partes não tão boas assim, porque a gente vive aprendendo, a gente nunca está completo, né? Mas eu quero fazer o possível para que ele conheça sim o meu melhor lado. E o meu melhor lado precisava se desfazer de coisas antigas, precisava se desfazer de coisas que não fazem mais sentido, precisava dessa repaginada. Então eu amei ter sentido isso e ter vivido essa coisa tão intensamente, com essa vontade de ser melhor e de mudar e de organizar. Enfim, foi uma fase muito legal. E não pegou só em mim não, tá? Pegou no Jason também, porque ele também andou revendo algumas coisas. Eu já vi que ele tem prestado mais atenção em algumas coisas da casa que vão fazer muito sentido. Próximo assunto é sobre coisas do qual eu não gostei ao longo da minha gravidez, da parte externa da gravidez. Como assim? As pessoas ao redor de mim. Eu tive um sentimento bem estranho, não era com todo mundo, mas com algumas pessoas, do qual eu não queria que se aproximasse. Isso foi bem curioso, tá? Bem curioso, porque não era selecionado, não tinha critério, simplesmente eu sentia. Eu sei que muitas grávidas não gostam que toquem na barriga delas, então isso já é um recado que eu deixo aqui. Não chegue numa grávida e já saia colocando a mão no corpo dela, né? É o corpo dela. Ela tá grávida, é lindo, é muito legal de sentir um bebê mexendo na barriga de alguém, mas é muito invasivo fazer isso sem o consentimento da outra pessoa. E quando eu me refiro a consentimento, não quer dizer que você simplesmente vai chegar em alguém e vai dizer: posso pôr a mão na tua barriga? Não só esse consentimento dela te olhar e dizer sim, aham, porque às vezes ela não vai conseguir te dizer que não. Então, só faça isso se você realmente for muito próximo de uma pessoa, sabe? Se você realmente tiver uma intimidade com ela, a ponto dela te dizer: não quero que encoste. Porque se você encontrar com uma outra grávida ou com uma amiga assim, distante, e pedir pra colocar a mão, muito provavelmente ela vai estar te dizendo sim, aham, tudo bem, com um sorrisinho no rosto, quando na verdade ela queria dizer: não, não encosta, porque eu não quero, né? É minha barriga. Então, respeite isso. Barriga de grávida não é domínio público, né, gente? Então, não é uma coisa que a gente simplesmente chega tocando, enfim. Tenha esse cuidado, porque vai fazer diferença para a pessoa que está esperando o bebê, então. Na minha experiência, acontece que essas pessoas do qual eu tinha esse sentimento eram pessoas aleatórias, como eu falei, e isso acontecia bem esporadicamente, não era algo frequente. Então eu ainda acabava me fazendo de doida e fingia que, tá bom, faz um carinho aí rapidinho. Porque eu sabia que aquilo era breve, né? Não era algo que ia se arrastar por muito tempo. Mas, de modo geral, não me incomodava tanto. Como eu falei, eu sou prof de educação infantil, então as crianças
queriam muito tocar na minha barriga, viviam tocando na minha barriga, e eu acabava entendendo aquilo da parte delas e não me incomodava. Eu, Roberto, não me incomodava com aquilo. E com a maioria das pessoas também não. Então, foi algo bem aleatório mesmo, como eu falei, mas foi algo do qual eu vivenciei. Então, se você conhece uma gestante, tenha cuidado com essa parte. Não chegue tão espontâneo assim, achando que tá tudo bem, porque pode ser que não esteja, né? Então, tenha esse cuidado, tenha essa intimidade, como eu falei, para poder perguntar e talvez poder tocar, ou talvez não. Se alguma grávida lhe disser que não se sinta ofendido, não é com você. É um momento do qual ela está vivendo, talvez ela seja uma pessoa mais reservada e tá tudo bem. Então, sorria, deseje coisas boas, pergunte como ela está. Isso é muito mais relevante para ela, né? Então, tenha esse carinho de uma outra forma. E se você é gestante e você não gosta que toque na sua barriga, fale para as pessoas de uma forma educada, de uma forma sutil, mas fale. Não deixe as coisas prosseguirem de uma forma do qual você não está se sentindo bem. São 9 meses de gestação, muitas coisas acontecem, então a gente tem que estar se sentindo bem com aquilo que está acontecendo, né? Então, converse com as pessoas ao seu redor, tenho certeza que elas vão entender. Esse foi o meu desabafo. Tinha muito para falar, né? Eu sei. Falo bastante mesmo. Mas eu precisava compartilhar isso com vocês, para que de repente vocês saibam que se você estiver vendo por algo semelhante, você não tá sozinho. Mas se você passou por momentos do qual você também gostaria de desabafar com alguém, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber, do qual eu vou descobrir que eu não fui a única a vivenciar isso também. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e com suas amigas. E se você é novo por aqui, vem ficar pertinho da nossa família. Se inscreve aqui no canal. Um beijo, até mais. Tchau!